E a gente já começa aqui com a notícia da Gazeta do Povo. Carol Detoni deixa o PL e movimenta o cenário político de Santa Catarina. Não só o de Santa Catarina, meus amigos, mas vamos dar uma lidinha aqui na análise da Gazeta. Então, eles informam que a decisão foi comunicada ao presidente da sigla, seu Valdemar Costa Neto, nesta quarta-feira. Foi essa semana. O movimento ganhou força após o presidente nacional do PL tentar convencer a parlamentar a disputar a reeleição à Câmara dos Deputados ou integrar uma chapa majoritária como candidata a vice-governadora de Jorginho Melo do PL. A estratégia do cacique tinha como objetivo, presta atenção aqui, acomodar a pré-candidatura ao Senado de Carlos Bolsonaro, que trocou o domicílio eleitoral para a disputa pelo estado catarinense. O filho 02 do ex-presidente da República renunciou ao cargo de vereador, todos nós acompanhamos. O veto ao nome de Carol Detoni teria sido motivado por um acordo entre o PL e a Federação União Progressista, que inclui a pré-candidatura à reeleição do Senado do senador Esperidião Amin. Então, vocês acompanharam aí toda a treta. O presidente Bolsonaro deu a missão para que Carlos disputasse o Senado. Então, foi escolhido o estado de Santa Catarina. À época, eu comentei o assunto e falei que, na minha humilde opinião, e se vocês discordam de mim, eu gostaria, obviamente, muito de ver Carlos Bolsonaro no Senado, mas eu não queria que a Carol Detoni saísse do PL. E poderia concorrer por outros estados. Aliás, depois de dezembro, com a pré-candidatura do próprio Flávio Bolsonaro, ele poderia ter disputado o Senado, inclusive pelo Rio de Janeiro, uma vez que ele se muda para Santa Catarina depois do anúncio do Flávio Bolsonaro pré-candidato à presidência. Ele já tinha decidido vir para Santa Catarina antes, mas as coisas mudaram no meio do caminho. Poderia acontecer essa mudança, mas não aconteceu, então nós vamos aqui analisar o cenário real. Já havia sido firmado esse acordo e é um acordo que não envolve apenas Santa Catarina e eu vou mostrar para vocês. Inclusive, já há 2 anos, pelo menos, que a Carol Detoni roda o estado de Santa Catarina, já tinha costurado aliança com vários prefeitos que fizeram vídeo na internet e deu todo aquele bafafá que a gente acompanhou. Bom, a Veja aqui traz mais detalhes. A dor de cabeça de Valdemar com a possível saída de Carol Detoni do PL, que se concretizou, né? Temendo ser enrolada dentro do partido, o parlamentar catarinense está avaliando convites de outras legendas. Spoiler, isso daqui é fake news da Veja, eu já vou mostrar o trecho da própria Carol Detoni falando isso em entrevista. O Valdemar não enrolou ela, e isso foi bom, e nós vamos ver, inclusive, a metade cheia do copo nessa treta toda. Aí aqui ele fala sobre a dor de cabeça, né? Então, ciente das movimentações que pretendiam rifar suas pretensões de concorrer ao Senado, a parlamentar catarinense está avaliando, ela já anunciou que irá migrar. Então, o que eles estão dizendo aqui é que o Valdemar... A Veja está dizendo que o Valdemar tinha a intenção de enrolar a Carol Detoni, porque chega um momento que não pode mais fazer essa troca de partido, ela teria que vir pelo PL e teria que aceitar concorrer à reeleição como deputada. Ela não teria mais tempo hábil de disputar a vaga no Senado por outro partido, porque existe um prazo para essa troca. Mas aqui, ó, foi o próprio Valdemar quem teria alertado Caroline de que, apesar das promessas feitas a ela por Jorginho Melo, e aqui eu me reservo o direito de desconfiar que o Jorginho Melo poderia estar enrolando a Carol, porque ele sabia das alianças e continuou dizendo para ela que sim, ela teria a vaga. Inclusive, chegou a sair notícia algumas semanas atrás, que eu não comentei, que haveria a tal chapa pura, o que eu duvidei muito, por isso que eu nem comentei, mas enfim, a deputada não ficaria com uma das vagas no Senado, e quem disse isso foi o Valdemar, foi 100% honesto com ela. Ó. Apesar de Melo ter insistido que a sua vaga estaria garantida, Caroline preferiu checar com o dirigente do PL diante da aproximação do PP e união com Flávio. Então vejam vocês aqui, não é só sobre Santa Catarina, é um acordão nacional para a eleição de 2026, e obviamente o PP e
e o União Brasil não irão apoiar o Flávio somente por causa dos belos olhos de Flávio. Eles querem também as vagas dele ao Senado e a gente vai ter que ceder ali para conseguir o nosso objetivo maior, que é eleger uma maioria de senadores confiáveis, vamos dizer assim. No PP tem pessoas boas, no União tem pessoas boas e tem pessoas ruins também no PP, no União e no PL. Mas vamos continuar aqui na minha análise. E aí eu achei essa entrevista que ela deu ao jornal Razão, que é um jornal aqui de Santa Catarina. E daí ela fala tintim por tintim, isso daqui é muito importante. E depois que ela terminar, eu volto com uma análise, porque tem uma coisa que eu gostei bastante de ouvir. É que eu não tenho outra opção. Eu quero ficar no PL, mas eu não tenho outra opção. E eu vou contar pra vocês em primeira mão bastidores do que tá acontecendo. O Valdemar falou claramente pra mim o seguinte: não, Carolina, não vai ser chapa pura. E se o Jorginho quiser chapa pura, eu vou intervir no partido. Se o Jorginho não vai conseguir chapa pura porque eu tenho os meus acordos aqui em Brasília. Ou seja, a culpa não é do Jorginho Melo. Eu quero até agradecer ao Valdemar pela sinceridade que ele teve comigo em público. Ele foi muito transparente com um acordo nacional que ele está fazendo com a União e com o PP, ou seja, com o Rueda e com o Ciro, em vários estados do Brasil. Eu acredito que chegam a contemplar 7 estados do Brasil. E eles sentaram para conversar, né? E um dos estados envolve Santa Catarina. Algo que o progressista pediu foi a vaga do Amin, né? E a condicionante, e aí que vem a questão. Não só eles pediram a vaga do Amin, mas eles condicionaram um acordo que eu não fosse candidato ao Senado. Justamente para não atrapalhar a viabilidade eleitoral do Amin, ou seja, o Amin que é a garantia de que então, vocês vão com o Carlos e eu vou ter uma vaga, a Carol então não será candidata. E eles estão considerando que mesmo que eu saia do partido, se eu sair do partido e for candidata, o acordo não estará cumprido. Então a única forma de garantir que eu não seja candidata, nesse momento, é me manter no PL e assim me enrolar e depois dizer que eu não vou poder ser candidata. Por isso, sair do PL é a única alternativa que eu tenho se eu quiser ser candidata ao Senado. É claro que eu tenho vários convites realizados. Eu tenho convite de 3 partidos em específico, não só o convite para me filiar e ser candidata, como também para ser presidente estadual, o que vai me garantir um certo poder de negociação, né? Que seriam os partidos PRD de dado, Avante e Podemos. Caso eu iria para esses partidos, eu iria ser presidente, fazer nominata e aí garantir que eu teria o poder de comando para poder negociar. Tenho o convite do Novo para ser a candidata ao Senado também. E tenho o convite colaterais, que é mais difícil de aceitar, que seria, mas que existiram esses convites, que seria do MDB e do PSD, que daí eu não teria a intenção de ir, mas calcula-se, então, são 6 partidos que estão com a porta aberta para eu entrar. Bom, vamos analisar por partes. Então, o acordão envolvia que eles enrolassem a Carol Detoni até que não tivesse mais como ela sair do PL e ficassem dizendo sim, vai ter a vaga, vai ter a vaga. E quando não tivesse mais como ela sair do PL, disseram, olha só, vai ser só o Carlos e o Esperidião Amin. O Valdemar foi 100% honesto com ela, inclusive colocando em risco esse acordo, porque agora a Carol vai sair e vai disputar por outro partido. Então, a sinceridade do Valdemar foi muito boa para a Carol nesse momento. É o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Segundo ponto, ela está recebendo propostas de vários partidos, mas eu quero destacar aqui, o Avante e o Cidadania ofereceram para ela a presidência do partido estadual. Quem me acompanha há mais tempo, quem acompanha o professor Olavo, lembra do professor Olavo falando, né, que não tem direita, só tem Bolsonaro. Muita gente, às vezes, com uma interpretação equivocada. Isso não foi um elogio, não foi, assim, uma ode que o professor Olavo fez. Ele estava, na verdade, criticando. Tem que apoiar o Bolsonaro porque não tem mais nada e vocês precisam construir mais coisas. Vocês não conseguem... Ele falou isso. Tem uma frase do Olavo, quem procurar vai encontrar. Vocês não conseguem sequer tomar um diretório municipal de partido e acham que colocar um presidente vai resolver o problema do Brasil? Não vai. E nesse momento a gente está vendo partidos, ainda não são tão grandes, mas o Cidadania e o Avante não são
completamente relevantes e ofereceram a presidência estadual para uma pessoa com perfil de Carol Detoni. Gente, isso é um grandíssimo avanço para a direita. Embora eu ache que ela vai acabar indo para o Novo, tá? Tá com toda a cara de que ela vai para o Novo para disputar o Senado. E tá aqui, ó, o que diz o presidente do Novo sobre Carol Detoni e a disputa ao Senado em Santa Catarina. Então, ele disse que a expectativa é que Detoni aceite oficialmente o convite da sigla já nos próximos dias, já que as conversas estão avançadas e que internamente a candidatura da parlamentar ao Senado neste ano é questão pacificada e inegociável. E é muito bom também porque pela primeira vez, o Centrão não está conseguindo ter o domínio completo. Até a eleição passada, a Carol Detoni não iria conseguir outros partidos fazendo essas propostas, inclusive de diretórios estaduais, e não havia alguém com o perfil da Carol Detoni que balançasse esses acordos. Então, apesar do acordo que foi feito, pode ser que o Esperidião Amin não consiga se eleger. Porque, meus amigos, inclusive a Michelle e o Bolsonaro apoiam a Carol Detoni, já falaram isso em público diversas vezes, já chego lá, mas isso envolve um acordo. A Carol Detoni ali falou: a pré-candidatura do Flávio, e não nos enganemos, o apoio do PP e do União Brasil é muito importante para Flávio Bolsonaro, e também a disputa em outros estados. Daí eu vou puxar a sardinha aqui pro meu assado, Rio Grande do Sul. Sim, isso daqui, esse acordo que foi feito lá afeta aqui também, que nós temos como pré-candidato ao governo o deputado Zuco, e tá acontecendo muita movimentação aqui no Sul, ó, desembarque do PP, e essa notícia também é dessa semana, sela distanciamento entre direita e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. O partido PP definiu pré-candidato, mas deve realizar pesquisa para definir se apoiará Luciano Zuco do PL. A decisão foi elogiada pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Então, esse acordo aqui tá junto nesse acordão nacional para que essas siglas apoiem Flávio Bolsonaro. E aqui no Rio Grande do Sul, na última eleição, vocês podem não lembrar, mas eu lembro, quem disputou pela direita foi o Onyx, e daí tinha o candidato do PT, o Preto, e o Eduardo Leite. Foram para o segundo turno o Onyx e o Leite, e o Onyx perdeu por isso daqui. Será que se a gente tivesse o apoio do PP naquela época, que aqui no Rio Grande do Sul tem muitas prefeituras, e ele tá mais para a direita do que para a esquerda, o PP é um partido central, mas ele tá mais para a direita, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Se ele tivesse apoiado o Onyx, a gente não teria perdido o governo do estado. Então, são sim apoios importantes e nenhum partido vai apoiar do nada. Precisa ter essas contrapartidas. Mas aí mexe em um acordo que já estava selado aqui. Vocês lembram que eu comentei que no Rio Grande do Sul a direita tinha fechado em nome de dois nomes para o Senado. O deputado Marcel Van Hatten, pelo Novo, que já está consolidado, que está indo super bem nas pesquisas, que já tem ali o seu eleitorado, que já tem o seu público. E pelo PL viria o deputado federal Sanderson. Mas este acordo do PP também envolve a cadeira do Senado. Tanto que saiu aqui no Porto Alegre 24 horas essa matéria. Sanderson ou Van Hatten? Alguém vai bailar. Aqui também não vai dar para ter uma chapa pura, digamos assim, né? Só de nomes da direita, porque o Marcel Van Hatten é do Novo, mas ele representa, sim, a direita e principalmente o impeachment de ministros do STF, que é a questão central para a eleição do Senado em 2026. Então, ó, o PP tá pedindo uma cadeira no Senado para apoiar Zuco ao governo no Rio Grande do Sul. E aí, meus amigos, vamos às pesquisas para vocês que não sabem como o cenário tá aqui. Eu até comentei em alguns vídeos, mas quem tá na frente é Eduardo Leite e Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten tá com a gente nessa causa pela liberdade de expressão, pelo fim da ditadura. Mas o Eduardo Leite é o governador que não deixou a gente comprar Havaiana na pandemia. E vocês sabem que chegando lá ele senta no colo do Alexandre de Moraes, do Lula e de toda essa galera. Apesar dele estar aí passeando pelo Brasil, pelo PSD, dizendo que é pré-candidato à presidência, ele tá fazendo isso só para se projetar e ganhar uma cadeira no Senado. E eu tô bem preocupada porque ele está bem nas pesquisas, infelizmente. Tá aqui, ó.
As pesquisas, né, mostram que Eduardo Leite e Van Hatten lideram as intenções de voto para as cadeiras no Senado. E aí aqui eles mostram a pesquisa Neocamp, que mostra que o Marcel está em primeiro lugar com 25% das intenções, Eduardo Leite em segundo lugar com 24% das intenções, Manuela Dávila, socorro, Paulo Pimenta e o Sanderson, gente, por mais que eu goste, que eu acredite que ele seria um excelente senador, ele tá bem mal nas pesquisas, ele não é muito conhecido, principalmente fora da bolha, ele teria muita dificuldade para se eleger e seria muito grande o risco do Sanderson perder essa cadeira aqui para o Eduardo Leite. Aí vai uma conversa de bastidores, isso daqui é a análise que eu ouvi de uma das pessoas com quem eu conversei, que para mim faz mais sentido e que seria, assim, a chapa dos sonhos. PP tá pedindo aqui uma cadeira no Senado no Rio Grande do Sul. A gente tá arriscando perder a segunda cadeira para um esquerdista disfarçado, que é o Eduardo Leite, mas se o PP fizer uma manobra e colocar, por exemplo, o nome do Onyx Lorenzoni, o Onyx tem chance muita e real de desbancar o Eduardo Leite, porque ele disputou o governo no ano passado, então ele é na eleição passada, então ele é um nome conhecido em todo o estado. Ele está no PP, que está exigindo uma vaga para o Senado. O PP não tem grandes nomes. Eu vejo o Onyx Lorenzoni como ali, de repente, uma costura perfeita para essa aliança. E eleger Onyx Lorenzoni e Van Hatten para o Senado, o Rio Grande do Sul estará bem representado. Mas vejam que tudo passa também pela aliança em Santa Catarina, mas eu tenho certeza que a Carol Detoni, pelo Novo, se elege também ao Senado. E falei para vocês, né, a Michelle declarou apoio, depois que a Detoni anunciou, inclusive, a saída do PL, né, a Michelle declara apoio a Carol Detoni no Senado após impasse com o Carlos. O impasse não é com o Carlos, o impasse é uma aliança nacional. A culpa aqui, tá? Vamos analisar o cenário mais amplo. E muita gente me pediu nos comentários do vídeo passado, já que eu falei sobre a Michelle, sobre o PL Mulher, o que tá acontecendo. E eu fui saber de onde é que estava vindo tanto comentário e caí nessa matéria aqui do UOL. Com Bolsonaros rachados, PL Mulher ignora nas redes a candidatura de Flávio. Primeira consideração, uma matéria do UOL fazendo pesquisa para ver se o PL Mulher apoiou o Flávio Bolsonaro, não é uma preocupação com a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Embora isso aqui seja verdade, porque eu fui lá nos posts e vi que não tem realmente nenhum post de apoio à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que realmente é criticável, né? É decepcionante. Deveria estar dando mais apoio. PL Mulher, concordo com vocês. Mas esse tipo de matéria aqui é o tipo de matéria plantada para dar a treta. Mas aí eles fizeram o levantamento, obviamente não com a preocupação a pré-candidatura do Flávio, mas preocupados ali em dividir cada vez mais a direita. Mas eles estão certos. O PL Mulher precisa mostrar de uma forma mais enfática o apoio. Cadê os posts de apoio ao pré-candidato do PL, que é o Flávio Bolsonaro? Só que, pessoal, a Michelle Bolsonaro, não sei se vocês lembram, ela está afastada da presidência do PL Mulher desde dezembro, quando deu aquela treta lá no Ceará e com o André Fernandes e tudo aquilo. Logo depois ela se afastou, ela está afastada do PL Mulher. A gente não está mais vendo eventos e, até onde eu sei, ela está afastada. Então eu não sei quem está comandando as redes sociais do PL Mulher. A comunicação do PL é realmente muito ruim, já falei isso em outros vídeos e nós vamos continuar cobrando. Precisa ter esse apoio, sim, mas neste caso a Michelle Bolsonaro, até onde eu sei, está afastada do PL Mulher. Aliás, eu tô sentindo até falta de ver a movimentação das mulheres do partido. E nas pesquisas, Flávio está cada vez melhor, ó. Lula está à frente de Flávio no primeiro turno, mas empata tecnicamente no segundo turno, aponta a pesquisa Meio Ideia. E, de novo, vale lembrar que Flávio Bolsonaro iniciou como um presidenciável, aí, um pré-candidato, em dezembro do ano passado. Então é muito pouco tempo. Ele é o que mais cresce e o que mais tem espaço para crescer, meus amigos. E é claro que já está saindo aqui, ó, pesquisa a presidência
presidência sem o Tarcísio. Este nome aqui também estava atrapalhando o desempenho de Flávio Bolsonaro com aquela sua postura dúbia que após a visita a Bolsonaro esse problema se solucionou, o Tarcísio se posicionou, sou pré-candidato ao governo, meu pré-candidato à presidência é o Flávio Bolsonaro e o Centrão já está vendo esse avanço e o Centrão fareja o sucesso e está se aproximando de Flávio. Tá aqui, ó, o número que reacendeu o apetite do Centrão por Flávio Bolsonaro. Fora do noticiário embalado pelo avanço nas pesquisas, o senador aposta no efeito eleitoral das pesquisas para acelerar ações partidárias. E aqui temos o Metrópolis trazendo a condição para o Centrão apoiar Flávio Bolsonaro. Caciques do PP e do União, o Rueda e o Ciro, principais partidos do Centrão, que são grandes, tem muitas prefeituras e são muito importantes nessa eleição como apoio, sim, tem colocado uma condição para apoiar o Flávio Bolsonaro. Eles querem que o Flávio modere o discurso. O que seria esse modere? Não é para falar dos abusos do STF? Não ficou muito claro, mas vamos ver aí nas cenas do próximo capítulo, até porque, pessoal, sempre falo para vocês, a gente tem que avaliar os políticos não pelo que eles falam, mas pelo que eles fazem. O que eles combatem de verdade, para não ver coisas como essas que eu vou mostrar para vocês. Indicação de Messias ao STF deve ser aprovada com apoio de bolsonaristas. Triste, né? Lamentável. Assim como o Dino foi aprovado também pelos senadores da direita. Aí o Cláudio Dantas traz aqui, ó, a maioria do PL vai votar pelo fim da escala 6x1. E ele diz, desculpe, mas isso só pode ser brincadeira. E não é. Aqui tá o Sóstenes que respondeu ao post e disse, ó, minha entrevista completa diz que nós defendemos o modelo de hora trabalhada. Sensacional, esse é o modelo que eu acho melhor também. Hora trabalhada, hora paga. E que a relação empregado-empregador precisa ser revista no Brasil. Parabéns, comunicação, vamos investir mais nessa pauta. Atenção, comunicação do PL. Em ano eleitoral, se for a votação, pelo que conversei com a bancada, a maioria votará a favor. Aí fica complicado uma direita dessa, né? Com uma direita dessa, quem é que precisa de esquerda? Agora era a hora da gente estar pautando essa discussão aqui. Mais liberdade para o trabalhador, fazer por hora trabalhada, como é nos países desenvolvidos. Os trabalhadores brasileiros viajam daqui para os Estados Unidos, não é porque lá tem um CLT com 30 horas, é porque lá é hora trabalhada, hora paga. E aconteceu também, né? A gente viu o auxílio botijão ser aprovado com apoio do centro da direita. Teve deputado da direita que votou a favor do auxílio gás. E para fechar, temos aqui o Mourão assinando a moção de aplauso ao filme do Wagner Moura, O Agente Secreto. É o Agente Secreto, né? O Agente Secreto é um filme que é uma peça de propaganda sobre a ditadura militar terrível que todo mundo apoiava na rua em 1964. É uma peça de propaganda para detonar militar e o general vai lá e aplaude. Então, assim, a gente precisa avaliar melhor, independentemente de partido. Tem pessoas boas no Novo, no Progressista, no União Brasil. Tem pessoas bem esquerdistinhas no PL também. Então, a gente tem que avaliar melhor nessa eleição, apurar mais o nosso olhar para eleger cada vez menos tranqueiras que façam esse tipo de coisa aqui. E sobre a treta da Carol, talvez a gente possa, inclusive, fazer do limão uma limonada. Já pensou Carol Detone tendo a presidência de um partido no estado? Gente, isso é o que o Olavo sempre nos dizia, que não adianta botar a cereja no bolo. A gente tem que construir a base, guerra cultural, tomar outros partidos, não pode ficar só com o PL. Tem que ter vários partidos. A esquerda se fortaleceu como? Tendo vários partidos. Tem pessoas de vários partidos que apoiam Lula. Então a gente precisa de pessoas em vários partidos que apoiem Flávio Bolsonaro presidente em 2026, mas essa é só a minha análise. Eu quero agora que vocês me falem o que vocês acharam disso tudo aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.